Operação Placebo decreta a prisão dos sócios da empresa Inova, que contratava falsos médicos para atuar na região. Juiz de Sorocaba decreta doação de sangue como pena. Lojistas de São Roque já apostam nas vendas para o Dia dos Pais. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Nesta quarta-feira, mais 4 pessoas foram presas por envolvimento no esquema de atuação de falsos médicos na nossa região. Pedro Renato Guazelli e Tarquínio Lúcio Alves de Lima, sócios da empresa Inova, já estão com mandados de prisão expedidos. Eles seriam os líderes do esquema criminoso e fugiram durante a madrugada. Eles organizaram um sistema criminoso colaborado por funcionários da Inova, colaborado por outras pessoas, um médico inclusive, um outro falso médico, aos quais cabia a regimentação de pessoas que estavam se preparando para fazer o Revalida em outros estados, dizendo, inclusive um deles, que a Santa Casa de São Roque funcionava como um cabaré porque lá não havia fiscalização. O advogado dos donos da Inova não quis se pronunciar. De acordo com o promotor, a empresa sabia da falta de qualificação dos falsos médicos, pois pagava mais para os que eram verdadeiros. Davi Ben Manxur Gonçalves foi preso suspeito de ser o responsável pelos pagamentos, sempre em dinheiro ou com cheque particular. Quando havia um atraso nesses pagamentos, tais pessoas lembravam a esses falsos médicos a circunstância ilegal em que elas se encontravam e utilizavam isso como uma espécie de constrangimento para que elas aguardassem um pouco mais e não reclamassem judicialmente ou junto a outros órgãos aí o pagamento reclamado. Laura Vitória de Miranda, detida na casa dela, e Sandra Regina Santos Teixeira eram funcionárias da Inova. Segundo as investigações, elas faziam as escalas de plantões dos falsários. Bertino Rumarco da Costa foi preso em Minas Gerais. Ele usava um CRM falsificado e ainda era o responsável por trazer os médicos falsos para a empresa Inova. Assim como um outro médico, esse verdadeiro, que está foragido, Li Boris Oreliana. A polícia procura ainda pelo 6º falso médico, José Pablo Rojas Solís, um boliviano, que atuava de maneira irregular no Brasil. Os falsos médicos Pablo do Nascimento Mussolini e Jaime Chumacero Cabezas Júnior, que estão presos, foram ouvidos novamente. Natane também continua na cadeia. Vilca de Souza Nobre é procurada. Até agora são 12 nomes entre presos e foragidos, que devem responder por associação criminosa, participação e exercício ilegal de medicina, entre outros crimes. Além da parte criminal, já há também 5 inquéritos civis abertos. 2 inquéritos civis foram instaurados para ver a responsabilidade dos agentes públicos de Mairink e de Alumínio quanto à fiscalização dos serviços médicos prestados nos respectivos pronto atendimentos, certo? E 3 foram instaurados a respeito da licitude, da regularidade dos contratos firmados com a empresa Inova, em Alumínio e em Mairink, e com a empresa ICV, aqui em Mairink, que atualmente foi quem sucedeu a Inova aqui em Mairink. Quanto absurdo, né? Olha, e durante a tarde, a Prefeitura de São Roque falou sobre as mudanças na administração da Santa Casa. A repórter Andréa Trevisan tem os detalhes. Boa noite, Andréa. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. A Prefeitura de São Roque nos informou que rescindiu os contratos de prestação de serviços da empresa que contratava os falsos médicos. A Prefeitura pede para a população ficar tranquila, porque isso não deve interferir no atendimento médico à população.
com esta rescisão do contrato. Umas sindicâncias internas também foram abertas para apurar possíveis omissões e se os procedimentos realizados pelos falsos médicos prejudicaram a população de alguma maneira, ou seja, quais os riscos que as pessoas atendidas corriam. E agora à noite, além da Prefeitura, a Câmara Municipal dos Vereadores de São Roque também deu uma nota sobre o ocorrido. De acordo com os vereadores, eles encaminharam um ofício ao prefeito Daniel de Oliveira pedindo o afastamento da comissão interventora da Santa Casa, que hoje é quem administra o hospital. Cópias deste ofício também foram enviadas a outras autoridades e também à Promotoria da Justiça de São Roque. A expectativa agora da polícia é que os 2 sócios proprietários da polícia se entreguem. Acompanhem. Pedro Renato Guazelli e Tarquínio Lúcio Alves de Lima fundaram a Inova em setembro de 2012. O registro na Receita Federal aponta os 2 como sócios administradores. A empresa, com sede em São Roque, abriu primeiramente na rua Doutor José Júnior Filho, no Jardim Ester. Em julho de 2013, a nova sede foi para a rua José Alembique, no centro. E hoje à tarde eu acompanhei em Sorocaba uma coletiva com a Polícia Civil sobre o balanço desta segunda parte da operação. De acordo com a polícia, todos os envolvidos fazem parte de uma associação criminosa. Um dos integrantes, o José Pablo Roger Solis, conseguiu voltar para a Bolívia, país de origem. E por isso, a Polícia Internacional será acionada. Por enquanto, os suspeitos vão responder por falsidade ideológica e por periclitação, que é colocar em risco a vida e a saúde da população. Cada médico chegava a fazer até 26 plantões por mês, com 12 horas cada um dos turnos. A investigação também revelou que a Inova mantinha esquema completo para dificultar o trabalho da polícia, afirma a delegada de Mairinque. Nós pudemos constatar que havia uma carga, uma jornada de trabalho muito maior para os profissionais que não estavam habilitados, né? O que nós estamos chamando de falsos médicos. Além disso, a forma de pagamento era conforme a vontade da própria empresa. Não havia uma regularidade e uma formalidade, por exemplo, uma conta corrente em nome daquela pessoa. Pagava-se em dinheiro, cheque ao portador, contas correntes de outras pessoas, das formas mais diversas que você possa imaginar. Dos 12 envolvidos, até agora, 7 estão presos e 5 estão com mandado expedido de prisão temporária. A investigação, que começou em Mairinque com uma suspeita, continua e não está descartada a participação de mais pessoas. O que eu posso deixar bem claro é que a investigação continua. Servidores públicos federais entraram em greve no começo da tarde de hoje em Sorocaba. Segundo o sindicato da categoria, os funcionários reivindicam aumento salarial. Diretores sindicais devem seguir para Brasília com o objetivo de discutir com o governo a campanha salarial. Olha, foi encontrada e presa pela polícia de Sorocaba a mãe que teria jogado o bebê após o nascimento. A suspeita, de 21 anos, foi detida na Vila Pinheiro, mas a criança foi descartada em meio ao lixo e encontrada morta na Vila Barcelona. Com ela, os policiais encontraram 753 porções de crack. Um comparsa que estaria com a mulher conseguiu fugir. É por isso que a TV Sorocaba SBT é contra as drogas, porque elas trazem, como vimos agora, consequências. Doar sangue é um ato que salva vidas. Isso todo mundo sabe. E sabemos também que faltam doadores no Brasil. Para que os estoques fiquem um pouco mais abastecidos, a ajuda pode vir da Justiça. Ideia de um magistrado de Sorocaba como pena para os considerados pequenos delitos. Um ato que salva vidas. Segundo o Ministério da Saúde, se cada pessoa doasse 2 vezes ao ano, não faltaria sangue para transfusões no país. No Brasil, apenas 1,9% da população é doadora. Para mudar esses números, o gesto
pode vir do Poder Judiciário. A proposição é que a doação de sangue seja uma prestação social alternativa, ou seja, o autor do fato ou o réu, nas infrações que são abarcadas pela lei dos juizados especiais criminais, que é a Lei 9.099, nessas situações é importante que a promotoria ela ofereça 2 ou 3 propostas, onde numa delas esteja contida a doação de sangue, para que o autor do fato ou o réu opte por uma delas, e se optar por aquela que tem a doação de sangue, ele vai estar fazendo um ato de plena ajuda ao próximo. A proposta está descrita na obra de 176 páginas do juiz Jaime Valmer de Freitas, chamada A Doação de Sangue como Prestação Social Alternativa, lançada pela editora Novas Edições Acadêmicas. O livro é fruto da tese de doutorado defendida pelo autor na PUC de São Paulo e também conquistou livrarias internacionais. O magistrado adotou a medida inovadora há 5 anos em Sorocaba. Várias cidades fazem, né? Então, por exemplo, Limeira, acho que começou faz 3 anos, ou 2, não vou lembrar exatamente. Aqui do nosso lado, várias também, tem Salto de Pirapora, por exemplo, aqui tem Boituva, na cidade de São Paulo, Barueri faz, Itapecerica da Serra, são várias cidades que fazem, inclusive em outros estados. Para o juiz, a medida cria algo importante para quem comete o primeiro erro. Ele está doando dele. Ele não está pedindo dinheiro para a mãe para comprar uma cesta básica, ele está doando dele. Então isso é muito importante na formação deste homem ou desta mulher. E ele percebe que aquilo o faz inserido na sociedade, na comunidade. Esse aspecto tem que ser muito ponderado por quem faz críticas a esse trabalho. Após essa medida, em 4 anos, a alternativa gerou aproximadamente 1.500 novas doações. Eu acho que, de alguma forma, a justiça pode sim ser parceira da saúde pública, vai ajudar a salvar vidas, né? Tanto é que no meu livro eu coloco Poder Judiciário e Saúde Pública unidos para salvar vidas, né? Eu acho que esta é a finalidade maior desta modalidade de prestação.